Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia. No review de hoje, nós iremos falar de uma coleção que é de suma importância para você que está aí trabalhando dentro da área do ensino, da pregação, até mesmo para você que faz parte do pastoreio, principalmente para você que está pastoreando aí um rebanho do Senhor, tá bom? Esta coleção ela vai te trazer uma ferramenta eficaz, então você tem que ter ela na sua biblioteca, certo? Não somente para enfeite, né, da estante, mas para você ler constantemente, todos os dias, porque além de ser uma coleção excepcional no ensino, a sua forma, o seu design é muito perfeito, é muito bonito, é muito agradável. Eu estou falando aqui da coleção homilética do Dr. Gilton Moraes, tá bom? Dr. Gilton Moraes é um escritor brasileiro, um grande mestre na área da homilética, da exposição bíblica. Há anos que ele vem trabalhando dentro desta área e todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, ele depositou aqui nesta coleção que a editora Vida, que está de parabéns por ter publicado esta coleção do Dr. Gilton Moraes, tá bom? São 3 volumes, certo? São 3 volumes. O primeiro volume, ele vai falar da homilética da pessoa ao púlpito. O segundo volume, ele vai falar da homilética do púlpito ao ouvinte. E o terceiro volume, ele vai falar da homilética do ouvinte à prática, né? Quando o ouvinte escuta, entende e aceita aquela palavra. Então são 3 volumes totalmente sensacionais, em um box perfeito. Bom, o design desse box, para mim, é um dos melhores designs. A qualidade, a editora Vida está de parabéns, porque a qualidade do material do box é uma qualidade boa, que durável, tá certo? Quando você pode conseguir manejar bem esse box, porque ele vai sim ter uma duração muito boa, muito agradável, certo? Aqui dentro vem os 3 volumes dos livros, tá bom? Box sensacional, aqui da editora Vida. Enquanto isso, eu quero aqui apresentar os livros para vocês, tá bom? Vamos lá. O primeiro volume, que foi o primeiro que foi lançado mesmo na ordem cronológica pela editora Vida, é da Pesquisa ao Púlpito. É um livro muito bom, um livro de mais de 200 páginas, 217 páginas, 219 páginas, 220 páginas, né? É mais de 200 páginas. A sua capa é uma capa muito agradável. A única coisa que eu tenho para colocar como crítica é a falta da orelha, né? Esse livro não tem a orelha, pois ele merecia, certo? A orelha não é só simplesmente para enfeitar, a orelha é para proteger o livro, porque quando o livro não tem orelha, ele tem uma grande chance de poder se abrir nas pontas, é o que acontece com qualquer livro que não tem orelha, tá bom? Mas folha amarela, com uma diagramação perfeita onde você pode ler sem cansar a sua vista, tá certo? A sua visão. E no primeiro volume, Dr. Gilton Moraes ele vai nos orientar a forma da mensagem correta que nós temos que introduzir, a forma que a pesquisa vai nos levar ao âmbito do sermão, certo? Eu vou estar lendo aqui o sumário, tá bom? O sumário aqui, ó, você pode dar uma pausa, tá certo? O sumário aí. Vou estar lendo aqui o sumário para vocês verem a exposição que ele vai trazer dentro desse livro. Primeiro, para compreender a tarefa, isso é muito mais que importante, todo pregador tem que entender qual motivo que ele está subindo no púlpito, e primeiro ele tem que entender o porquê que ele está indo ministrar a palavra, isso que é mais importante. Segundo, antes de tudo, a oração, a sua vida com Deus, né? Terceiro, uma ideia a comunicar, você tem que saber o que você vai falar. A pregação não é um show de realismo ou de adivinhação, vamos dizer assim, adivinhação, um show de mágica, vamos usar essa linguagem assim, né? Até a própria mágica ela é feita elaboradamente trabalhado. Mas a pregação não é adivinhações, não é um show de adivinhação público. A pregação é uma exposição do pensamento, da teoria, de uma mensagem que você vai expor para aqueles que estão ouvindo, né? Então isso que é o mais importante. Quarto, a base sólida da pregação. Quinto, considere o que o texto diz. Sexto, a contextualização. Sétimo, aonde chegaremos. Oitavo, o menor resumo.
O nono, dividir bem para pregar melhor, isso que é interessante. Toda pregação, eu sempre aprendi isso, que toda pregação ela tem um começo, meio e fim. Então tem que ter essa temática, tá bom? Se não tiver, não tem como você conseguir idealizar algo correto, né? Dr. Gilton Moraes ele diz o seguinte, que a pregação, o sermão tem que ser da mesma forma, tem que ser obedecido, da mesma forma que é obedecido o check-in de voo, né? Quando o piloto chega na sua aeronave, mesmo que tenha vários anos de experiência, né, caiu aqui a caixa aqui, mesmo que tenha vários anos de experiência, ele faz o check-in corretamente. Todo voo ele faz o seu check-in, para poder o voo dar certo. Então a pregação ela tem que ser muito bem dividida, muito bem trabalhada, para você conseguir chegar certo, tá bom? 10º, uma casa com janelas. 11, a boa mensagem ao falar ao ouvinte. 12, é preciso conquistar o ouvinte. 13, afinal, o final. 14, antes de chegar ao púlpito. E 15, no púlpito. Eu aprendi uma coisa, irmão. Todo sermão, né, ele tem o seu corpo correto. Mas o sermão que começa errado, geralmente termina errado. Porque a primeira coisa que você vai fazer é prender a atenção do ouvinte na hora que você vai ministrar. Então a primeira oportunidade que você tem para prender a atenção ao ouvinte é a introdução, certo? É a introdução. Então o pregador ele tem que entender para qual público ele está ministrando. O Dr. Hernando Dias Lopes ele deu um conselho, e eu sempre faço isso, que todo pregador, se possível for, ele chegue antes do horário dele ministrar. Não é que ele chegue no horário, por exemplo, na Assembleia de Deus, 8 horas, 8h20, né? O pregador vai pregar 8h20, por exemplo. Ele chega 8h20, em cima da hora. Só dá tempo de subir no altar, drobar o joelho, sentar um pouquinho e depois pegar o microfone. Não. Se você puder chegar às 7 horas, 7h10, vai ser bom. Mesmo que seja um evento grande, onde você possa pregar 9 horas da noite, mas você está ali para você ver como é que está o clima daquele evento, para você ver qual é as pessoas que estão ali ouvindo você. Então, você tem que ter essa dinâmica para você saber como é que vai ser a sua introdução, tá bom? Então, a introdução ela é o ápice de qualquer mensagem. E além da introdução, a dinâmica entre a introdução e o encerramento tem que ser muito ligado. Tá bom? Você não pode fazer uma introdução do Japão e depois terminar falando da Espanha, né? Você tem que fazer uma introdução que seja ligada com o final, ou seja, um objetivo. É uma mensagem que tem que ter um objetivo. O ouvinte tem que entender o que você está querendo passar. Então isso é uma pregação. Tá entendendo? O Espírito Santo trabalha? Sim, trabalha, mas ele trabalha segundo a palavra, que ela é um martelo que esmiuça a penha. A palavra é uma espada que corta e que sabe discernir de juntas e medula, ou seja, então você tem que saber manejar bem aquilo que Paulo disse para Timóteo. Você tem que saber manejar bem a espada. Né? Um guerreiro tem que saber manejar bem a espada, um soldado tem que se preparar para se apresentar bem na hora da batalha. Então isso tudo é importante, tá bom? Então, da pesquisa você tem que entender qual é o sentido da mensagem, qual é o escopo da mensagem que lhe entregaram para você ministrar, tá bom? Então, esse é o volume 1, capa preta, muito bonito, material muito bom, tá bom? Material muito bom, um alto relevo aqui, como se fosse invernizado, né? Foi invernizado aqui, bem interessante. Volume 2, eu vou já explicar uma coisa aqui que vocês vão ver que está um pouco diferenciado, certo? Mas o volume 2 é o seguinte, homilética, né? Do púlpito ao ouvinte. Volume 2, do púlpito ao ouvinte. O pastor Gilton ele é tão profissional na forma que ele trata o sermão, que os livros dele são tudo ligado ao outro, tá bom? Se esses 3 livros fossem um único só, você iria ler porque você vai entender desde a primeira introdução até a última, está tudo ligado, tá entendendo? Você não vai pegar um livro desse aqui, por exemplo, vai pegar o volume 3 e vai ler, e você vai entender, sim, você vai entender, mas a orientação que ele quer passar, você tem que ler a coleção por completo. Então, você comprando a coleção é muito mais proveitoso para você, porque você vai entender corretamente aquilo que o Dr. Gilton Moraes está passando. Então, quando ele fala do púlpito para o ouvinte, é um livraço maior aqui de página, né? Tem mais de 400 páginas.
eu li tanto este livro que eu marquei, é isso aqui que eu disse que está diferente do primeiro, porque no primeiro eu não tinha comprado ainda esses marcadores, né? Eu já tinha terminado de ler o primeiro, e quando eu comprei os marcadores eu comecei a ler os volume 2, tá bom? Então esses marcadores aqui, para mim, que não sou muito de marcar com marca-texto, com caneta os livros, eu gosto de deixar os livros da forma que eu adquiri, então eu comprei esses marcadores para poder marcar algumas páginas, algumas palavras, até mesmo o tópico. Cada cor dessa aqui tem um sentido, né? Tem uma cor que é o capítulo que eu achei interessante, então outra cor é um tópico que eu achei interessante, a outra cor é uma palavra, um texto que eu também achei interessante, tá bom? Esses marcadores você encontra em qualquer livraria aí no Brasil, só uma dica que eu dou, tá bom? Compre marcadores que são de plástico. Tem aqueles de papel que são mais baratos, mas por que o de plástico? Para mim, na minha opinião, porque quando você coloca ele na estante ou na caixa do box que ele vem, o papel ele vai amassar. O plástico amassa, porém volta para o mesmo local. Então não fica aquele negócio todo amassado, tá bom? Mas para pessoas que gostam de marcar aqui na orelha a direção, né? Você tem que comprar o de papel, porque o de plástico não dá muito para você marcar, porque ele sai, tá bom? Mas eu não marco, eu só marco mesmo o texto aqui, que é da orientação que eu fiz a leitura, tá certo? Então, volume 2, mais de 400 páginas, a mesma crítica à orelha, não tem a orelha, tá bom? Outra orientação por experiência própria. Quando você comprar um box, e nesse box você vai ler de verdade o livro de capa a capa, a orientação que eu te dou é que você tira o livro, leia e só guarde ele quando você terminar a leitura completa, tá bom? Se você ler um capítulo por dia, você tira ele e deixa ele assim fora do box. Por que isso? Porque se você deixar no box, se for tirando, vou tirando, acontece o que aconteceu com o meu. Ele se rasga, entendeu? Ele vai se rasgar. Então isso que é, né, mais complicado. Então, se está no box, se você vai ler, deixa fora do box, quando terminar você guarda ali e pega o outro livro para você fazer sua leitura, que é uma dica, tá bom? Vamos lá para o sumário deste volume. Esse volume aqui é sensacional, o volume 2. Eu vou ter que ler novamente porque é um livraço mesmo que vale a pena você meditar, vale a pena você adquirir. É um livro que vai ficar mesmo marcado, vai te dar orientações perfeitas para você poder entender o texto e tudo aquilo que o texto está querendo lhe passar, tá certo? Vamos lá, então, aqui são mais ou menos 12, né, 16 capítulos, certo? Vamos lá, o primeiro capítulo ele vai traçar sobre tópicos, né? O primeiro tópico do primeiro capítulo é encurtando a distância, então isso aqui é interessante. Ele vai dizer o seguinte, você tem que saber para quem você está pregando, certo? Não adianta você pegar um sermão acadêmico e pregar em um púlpito que tem leigos. Ninguém vai entender, certo? O seu ego vai dizer que você foi bem. Alguns obreiros na sua retaguarda vai dizer que você também foi bem. Mas o público que está ouvindo ali, os irmãos que foram para ouvir a mensagem de Deus, não vão entender. Então a sua mensagem não vai ter sentido nenhum. Aí pode acontecer aquilo que disse Paulo lá em Coríntios, né? Eu prefiro falar uma palavra com entendimento do que 1000 sem entendimento, né? É como alguém está tocando um sípano e não sabe tocar, fica só arranhando, sai aquele som feio. Então, a mensagem sem direcionamento não tem condições não. Então, você tem que encurtar a distância, né? Então, vamos lá. Tópico 1, o compromisso do pregador. Tópico 2, com Deus e com os ouvintes. Tópico 3, no púlpito e no culto. Tópico 4, no momento da palavra. Tópico 5, comunicando com eloquência. Tópico 6, mais próximo dos ouvintes. Tópico 7, o equilíbrio, uma questão importante. O segundo ponto do livro aqui é a busca da forma adequada. Tópico 8, pregando o sermão expositivo. Tópico 9, a opção por um sermão biográfico. Tópico 10, sem preocupação com os tópicos. Tópico 11, na trilha do monólogo narrativo. Tópico 12, experiente o sermão segmentado, né? Vamos ver aqui. Pronto. Essa parte sobre a busca da forma adequada, eu acho interessante porque assim, nós temos várias formas de ministrar uma palavra. Nós temos a palavra expositiva, nós temos a palavra biográfica, nós temos a palavra temática. Então nós temos várias formas, tá certo? Alguns grupos, algumas ideologias, eles só querem a pregação expositiva. Eles não conseguem enxergar que na pregação temática
há um direcionamento, há uma mensagem interessante. Para eles é só expositiva. E para outros grupos é só temática. Mas aqui Gilton Moraes ele mostra que tanto a temática como a expositiva tem um direcionamento correto. Logicamente que ele é adepto da expositiva, mas também a temática também tem a orientação que traz um momento certo daquilo que você precisa entender. Vamos lá. Tópico 3, pregação, um relacionamento. Tópico 13º, pregando na alegria e na tristeza. Isso aqui que é interessante. Todo pregador tem que entender que existe um compromisso em cima do altar. Não importa o que aconteça na sua casa, se você foi para aquele culto, se você foi ministrar uma palavra, esqueça o que aconteceu em casa. Ministre a palavra com um sorriso no rosto, com orientação bíblica, e depois você resolve aquilo que você tinha para resolver dentro da sua residência, tá certo? 14º, quanto tempo pregar? 15º, a ética do púlpito. 16º, o apelo Fred Beck na pregação. O 14º, quanto tempo pregar, isso aqui é interessante porque ele vai dizer o seguinte: nós vivemos na época da internet, que é a época instantânea, né? Ninguém fica mais do que 20 minutos ou 30 minutos assistindo o vídeo. Só se for muito interessante, né? Então a pregação está indo quase no mesmo caminho. Hoje o limite de uma pregação é 30 minutos, né? Antigamente aí, quando eu me converti, a pregação oficial tinha de 30 até 40 minutos, ou até 50 minutos, que era o tempo máximo ali de pregação. Alguns pregavam 1 hora, mas quando era mesmo um evento grande. Mas hoje 20 minutos, hoje 15 minutos, 10 minutos, até 8 minutos já dá para trazer uma mensagem que possa edificar, mas não é aquela edificante mesmo não, mas pode trazer uma mensagem. Então ele vai dizer quanto tempo nós devemos pregar. Então ele vai dar essa orientação muito, muito, muito interessante. Então esse é o volume 2, do púlpito ao ouvinte, aqui do Dr. Gilton Moraes. Volume 3, tá bom? A crítica, sempre eu falei, a crítica é da falta da orelha, tá certo? Já falei, isso tá certo. Volume 3, do ouvinte à prática. Capa muito bem feita, muito, muito elaborado. Vamos aqui para os sumário, né? Vamos para o sumário do texto. Aqui tem 14, né? São 14 capítulos, tá bom? O primeiro é as aparências enganam. Segundo, o vocábulo retórico que alcance. Terceiro, para que o sermão sirva realmente. Quarto, uma voz e algo mais. Quinto, o que falar para marcar. Sexto, além das palavras. Sétimo, além do púlpito. Oitavo, ouvintes prestam atenção. Nono, ouvintes precisam de atenção. Décimo, abraçando corações. 11º, para onde vamos? 12º, atentos e praticantes. 13º, em busca da praticidade. E 14º, o milagre. Tá bom? Então, essa coleção é muito boa mesmo, sensacional. Eu separei aqui uma coisa aqui do livro 3, tá bom? Separei aqui do livro 3, que também eu marquei ele, certo? Eu quero ler aqui sobre a questão de Jó. Olha o que o Gilton Moraes vai falar sobre Jó. Ele diz o seguinte: o convicto conhecimento de Jó. Com base na afirmação, eu sei que o meu Redentor vive, Jó 19:25, ele dividiu o sermão em 4 tópicos. Vamos lá, primeiro tópico: Jó tinha um verdadeiro amigo entre os amigos cruéis. Segundo, Jó tinha uma verdadeira propriedade no meio de pobrezas absoluta. Terceiro, Jó tinha um presente vivo dentro de uma família moribunda. E quarto, Jó tinha certeza absoluta no meio de negócios incertos. Então essa aplicação que vai fazer aqui, que vai mostrar, na verdade quem fez foi Charles Spurgeon, né? Charles Spurgeon que fez essa aplicação aqui sobre o livro de Jó, sobre essa parte de Jó 19:25. Dr. Gilton Moraes ele está mostrando um texto expositivo, né? Que em cima de um versículo consegue fazer um sermão de 4 tópicos, tá certo? Então esse foi o nosso review de hoje, Dr. Gilton Moraes, tá bom? Coleção da editora Vida. Compre, irmãos, adquira. Esse aqui eu adquiri no aplicativo da Amazon, tá bom? Tava em promoção, não está mais em promoção. Eu peguei de frete grátis porque faço parte, sou prêmio, né, ali da Amazon. Eu faço parte do pacote prêmio, né, aquele que você assina para assistir vídeos e também ganha fretes grátis para alguns produtos que a Amazon mesmo vende. Então vale a pena você comprar,
coleção de homilética Dr. Gilton Moraes. Então vai lá, você que já é inscrito, compartilha, curte o nosso vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, compartilhe para o maior número possível de pessoas. E se você já leu essa homilética, ou se você já leu outra homilética, comente aqui embaixo, diga qual foi a homilética que você já leu, que você gostou, e desses daqui, quais você gostou, qual foi que você gostou, quais, né? Pode ter gostado de um ou dois, ou de todos, né? Então, coloque aqui o seu comentário, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe e até o próximo vídeo.